Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. No programa Ponto de Vista de hoje, eu recebo um médico reconhecido nacionalmente na sua especialidade, a pneumologia, e que tem também um dom especial e peculiar fora da sua área médica, que domina com igual maestria. É que ele é hoje um dos maiores enófilos do Brasil, dono de um site líder nacionalmente sobre vinho, além de ter um programa de rádio exclusivo sobre o tema. Por tudo isso, é que com muita satisfação eu entrevisto o Dr. Elmano Marques. Ele vai nos falar sobre essas suas duas grandes paixões. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores e telespectadoras, o médico Pedro Cavalcante, Ailson Guedes, Kleber Moraes, Pedro Guilherme Cavalcante, doutora Fátima Fernandes, Edivaldo Vasconcelos, doutor Marísio, Marcos Leão, Rostam Medeiros, Roberto Chaves e Damião Monteiro Neto. E nós vamos começar a nossa entrevista, meu caro amigo Elmano Marques. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, da gente conversar sobre dois temas que lhe dizem muito de perto, que com certeza o nosso amigo, a nossa amiga telespectador, telespectadora vai acompanhar com muita atenção. Agradeço e renovo exatamente esses agradecimentos por você ter vindo a brilhantar o programa Ponto de Vista de hoje. Eu é que agradeço, Nelson, pela gentileza do convite e me coloco à sua disposição para responder dentro daquilo que sei sobre as duas grandes paixões, como você falou. Elmano Marques, quando é que você se sentiu vocacionado para a medicina e por que você escolheu exatamente a área da pneumologia? Vocacionado para a medicina, eu acredito que tenha sido desde muito cedo, né? Por volta dos 13, 14 anos, eu já como eu sempre tive um problema de déficit visual, então eu muito cedo tive que visitar consultórios médicos, e isso talvez tenha me levado a optar por medicina, né? Na realidade, na minha família, não somente eu, mas o meu irmão mais novo também escolheu a medicina como carreira. E a pneumologia veio de uma forma quase que natural. Ao final do curso, eu acompanhava muito de perto os pacientes portadores de tuberculose, que na época eram em grande número, mas também me motivei muito em função de uma doença que ocorreu na família, né? Meu avô desenvolveu um enfisema pulmonar e veio a falecer em decorrência disso, e talvez motivado por isso eu tenha me voltado mais para a pneumologia. Você, ao longo da sua carreira, você chegou a presidir a Sociedade Brasileira de Pneumologia? Sim. Por duas ocasiões, em duas ocasiões eu presidi a Sociedade Brasileira de Medicina, a Sociedade de Pneumologia, né, que é uma entidade nacional, e o fiz com muita honra, né? Eu fui talvez o primeiro norte-riograndense a presidir uma sociedade em duas ocasiões, né? E talvez na história da pneumologia isso não volte a acontecer, porque depois dessas eleições houve uma mudança no estatuto e o presidente não pode ser renovado, não pode ocupar o cargo duas vezes. Eu fui presidente quando eu fiz um congresso brasileiro em Natal, que foi o maior congresso que a pneumologia havia feito até então, isso na década de 90, 94, eu fiz o Congresso Brasileiro em Natal e assumi a presidência aqui.
Eu me recordo, conversando com colegas seus, as suas 2 gestões foram muito bem avaliadas. Realmente você está de parabéns por isso. Agora, Elmando, de que consiste essa área tão importante da medicina, a pneumologia? De um modo geral, de que consiste ela? A pneumologia, na realidade, ela nasceu da antiga tisiologia, que era a especialidade que tratava de tuberculose. E na década de 70, as escolas médicas entenderam que havia muito mais doenças ligadas ao aparelho respiratório que não somente a tuberculose. E aí as escolas, então, passaram a preparar os médicos com a visão mais ampla para transformar a antiga tisiologia numa especialidade que tratasse das enfermidades respiratórias de uma maneira geral. E isso passou a ocorrer na década de 70, no início da década de 70, as grandes escolas de medicina do sul do país, particularmente a Escola Paulista de Medicina e as faculdades médicas do Rio de Janeiro, se reuniram e fizeram o primeiro grande congresso de pneumologia e tisiologia. E a partir dos anos subsequentes, então, ficou somente como Sociedade Brasileira de Pneumologia, porque engloba não somente a tisiologia, mas também todas as doenças do aparelho respiratório. Dentre os principais tipos de doenças respiratórias dessa área, a tuberculose ainda continua sendo campeã? A tuberculose, por incrível que pareça, ainda em pleno século XXI, continua a agraçar vidas, a ceifar vidas, e ainda é uma doença que compromete uma parcela importante da população. Apesar de hoje não ter a notoriedade que tinha no passado, né, porque no passado a tuberculose ceifou vidas de escritores, de poetas, de artistas, de uma maneira geral. Era a doença dos boêmios, né? Dos intelectuais. E eu bem me recordo, quando eu comecei na pneumologia, que havia cidades que viviam em função da tuberculose, como era o caso de Petrópolis, de Teresópolis, que eram locais onde costumeiramente as pessoas iam se tratar da tuberculose. À medida que houve o avanço no uso dos medicamentos tuberculostáticos, isso começou a mudar e, a partir daí, então, a tuberculose passou a ter menos importância. Mas, mesmo assim, o número de tuberculosos ainda é grande e a cada ano se diagnostica mais. O que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas? As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, elas compreendem doenças que, de alguma forma, impedem ou dificultam a entrada e a saída do ar dos pulmões. E aí, dentro desta classificação, a gente tem basicamente 3 grandes tipos de doenças. As doenças obstrutivas crônicas, a bronquite, o enfisema e a asma, que durante muitos anos esteve entre essas patologias, hoje está um pouco fora, foi deixada fora das doenças obstrutivas. Então, bronquite e enfisema, na realidade, hoje são os 2 grandes componentes da... E a pneumonia? Como é que ela fica nesse contexto? A pneumonia é uma doença infecciosa, não é uma doença infecto-contagiosa, a não ser algumas poucas pneumonias que têm esse comportamento. Mas é uma doença infecciosa e que, dependendo do tipo de pneumonia, ela pode ter uma importância muito grande, né? Inclusive levando à letalidade. Mas tanto a pneumonia, a bronquite, a própria asma que você citou, elas têm cura? A bronquite, se a gente considera a bronquite crônica como uma doença obstrutiva, ela tem controle. Controle. Não tem cura. Uma vez o indivíduo sendo portador de uma bronquite crônica
Nas bronquites agudas é diferente. Na bronquite crônica, ela não tem cura, ela tem controle. A bronquite aguda, ela pode ser tratada e o indivíduo pode obter a cura. A mesma coisa com pneumonia. Pneumonia trata e o indivíduo fica curado. Enfisema pulmonar também? Não. É tratável? É tratável, mas não tem cura. O enfisema tem controle. Tem controle. O que é fibrose pulmonar idiopática? Eu achei esse nome muito bonito. Eu estava pesquisando sobre pneumologia, eu vou perguntar ao doutor Elmano o que danado é isso. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença que compromete o interstício pulmonar, o tecido de sustentação do pulmão. E ela não tem uma causa estabelecida, é uma doença que tem um caráter progressivo e normalmente traz uma série de complicações, levando ao indivíduo a uma vida muito restrita, né, do ponto de vista funcional, pulmonar, e do ponto de vista também social, que o indivíduo tem que, muitas vezes, ele fica dependente de oxigênio e isso termina por comprometer muito a vida dele. Uma última pergunta do nosso primeiro bloco é sobre câncer de pulmão. Quais as principais causas da ocorrência do câncer de pulmão e quais são os tratamentos para a sua cura? O câncer de pulmão, a maior incidência dele está entre os tabagistas, né? Sem sombra de dúvida, é a causa maior, né, desse tipo de patologia, é o tabagismo. O tabagismo, mas a cura também. Em determinados casos? Em determinados casos, sim. Quando ele é diagnosticado precocemente, o tratamento normalmente é cirúrgico, né, para a retirada do tumor com a complementação de quimioterapia. Alguns pacientes conseguem a cura. Mas a grande maioria dos casos, quando ele vem a ser diagnosticado, e dependendo da linhagem do tumor, o tratamento costumeiramente não é eficaz. Perfeito. Mas não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Você
Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de outras especialidades, na unidade da Miguel Castro, na Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o Dr. Elmano Marques, amigo pessoal, e que me dá a satisfação de estar tendo essa entrevista maravilhosa. Mas vamos mudar de assunto. Primeiro bloco foi sobre medicina, sua área, que eu tenho certeza que você que está acompanhando gostou de saber aquelas informações que nos foram dadas por Dr. Elmano. Mas agora vamos mudar, porque é outro assunto também de interesse de todo mundo. Todo mundo só fala agora em vinho. E você é autoridade em vinho, uma autoridade nacional. Como é que foi que surgiu essa sua segunda grande paixão? Nelson, na realidade, ela surgiu na época que eu fui para São Paulo, né? Eu fiz a residência médica no Rio de Janeiro e a pós-graduação, mestrado e doutorado eu fiz em São Paulo. E em São Paulo eu comecei a tomar ciência através de importadoras de vinho, que já naquela ocasião, na década de 70, já existia em São Paulo. Eu comecei a participar de cursos, né, e de degustações que ocorriam inicialmente em Ribeirão Preto, onde eu comecei o mestrado, e posteriormente em São Paulo, na capital, onde eu fiz alguns cursos de degustações. E a partir de então eu passei a ter como hobby estudar sobre vinho. Quando eu voltei para Natal no início da década de 80, eu intensifiquei esses estudos e comecei a viajar para países que eram grandes produtores, né? E aí, a partir de então, todas as viagens que eu fazia e que eu faço, eu sempre procuro linkar isso ao vinho. Na época que eu estive na presidência da sociedade, eu fui em alguns congressos europeus e americanos, e eu sempre encontrava um espaço para visitar vinícolas, entrar em contato com entidades que falavam sobre vinho, e a partir daí, então, realmente, eu me tornei um interessado, um curioso sobre o assunto, e é isso que eu venho fazendo hoje, a cada dia que eu posso. Na verdade, você não é curioso, não. Você é um expert. Inclusive, você criou um blog. Quando você criou o blog? Que eu soube que é o mais acessado blog sobre vinho do Brasil. Na realidade, eu comecei, antes de criar o blog, eu escrevi durante 5 anos no antigo Diário de Natal, né? Havia um caderno da família, e nesse caderno da família, eu escrevia na última página. E eu escrevi durante 5 anos. Quando o Diário de Natal foi extinto, eu então recebi um convite da Tribuna do Norte para participar da Tribuna com um blog. E foi assim que, desde então, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho esse blog. É um blog diário, né? Eu o atualizo diariamente,
E, ao longo do tempo, ele passou a ser visto no Brasil inteiro. E existe um portal de blogs de vinho chamado Enoblogs, são 400 blogs de vinho, se eu não me engano, 390 ou 400 blogs de vinho, e há 3 anos eu ocupo a primeira posição e ser avaliado mensalmente. Eu queria lhe pedir para você dizer, o nosso telespectador, nossa telespectadora que quiser entrar no seu blog, como é que faz para entrar? Bom, o endereço do blog é www.vinodivinovino.com.br. Vino Divino Vinho. Vino Divino Vino. Vino.com.br. Você que gosta de vinho, anote aí que realmente é o blog mais acessado do Brasil. Agora, quais são os tipos de vinho que existem e quais as principais uvas que realmente são importantes na fabricação do vinho? Bom, as uvas mais famosas são as uvas francesas, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, são uvas tintas que produzem vinhos tintos. E uvas brancas tem a Chardonnay e a Sauvignon Blanc, que são as mais famosas. Entretanto, cada país tem um quantitativo de uvas nativas muito grande. Por exemplo, na Espanha, você tem uma uva nativa chamada Tempranillo, que em Portugal é conhecida como aragonês, que produz a maioria dos vinhos espanhóis é feito com essa uva. Na Espanha mesmo, existem outros tipos de uvas tintas e brancas que produzem vinhos excepcionais. Se você vai para Portugal, o quantitativo de castas que existe lá é impressionante. Você tem a Touriga Franca, tem a Touriga Nacional, você tem uvas brancas como a Albarinho, você tem a Loureiro, tem a Bical, tem um sem número de uvas que fazem vinhos excepcionais. E aí, se você vai para a Itália, então, o número de uvas é imenso também. Então, cada país produz vinhos com as suas uvas nativas e, eventualmente, associando as uvas francesas. Então, você tem a gama de vinhos em oferta hoje é extraordinária. Agora, tem algo muito interessante, Nelson. Por exemplo, o Brasil, depois da abertura das importações, na época do Fernando Collor, o Brasil passou a ser um grande importador de vinho. E naquela ocasião, só importava vinhos portugueses e vinhos italianos, dada a presença das comunidades italianas e portuguesas no Rio e São Paulo. Com essa abertura das importações, nós passamos a importar vinhos de todos os países produtores. E hoje é um dos poucos países onde você consegue tomar vinho de praticamente todas as nacionalidades. Por exemplo, se você vai para a Argentina, dificilmente você toma um vinho que não seja argentino. Você tem alguns locais que você consegue tomar vinhos chilenos, ou vinhos californianos, ou vinhos italianos. Mas, normalmente, existe um espírito nacionalista muito grande nesse país e que dificilmente você toma vinho de outras nacionalidades. É interessante isso. E o Brasil alberga um sem número de vinhos de todas as nações produtoras do mundo. Mas o Brasil também está produzindo bons vinhos ultimamente. Sim, sem dúvida. A gente tem como exemplo o Rio Grande do Sul, que produz excepcionais espumantes e já está iniciando uma produção de vinhos de qualidade, vinhos tintos de qualidade. E, ultimamente, Santa Catarina, nas suas regiões mais frias, vem produzindo vinhos de excepcional qualidade. Então, particularmente essas duas regiões, e aqui no Nordeste, na região do São Francisco, se produzem vinhos, né, que a gente espera venha a ter a mesma qualidade que os vinhos da região Sul e Sudeste. O vinho tinto
é mais saudável que o vinho branco? Bom, no vinho tinto existe uma substância chamada resveratrol. E a essa substância é apontado, entre outros benefícios, entre outras benesses, ser antioxidante, né? Ter uma capacidade anti-inflamatória, e, em razão disso, os vinhos tintos, por esse alto teor de resveratrol, vem sendo apontado como muito mais saudável do que os vinhos brancos. Existe já uma série de estudos ligados não somente à cardiologia, mas também a outras especialidades, mostrando que quem toma vinho tinto diariamente desenvolve com menor frequência, por exemplo, doença de Alzheimer, demência senil, doenças cardíacas, né, principalmente infarto do miocárdio. Então, tem uma série de trabalhos médicos mostrando que, na realidade, o vinho tinto tem um poder maior de evitar doenças do que os vinhos brancos. Significa dizer que, na verdade, o vinho é o néctar dos deuses. Agora, bem rapidinho, o vinho, quanto mais velho, melhor? Não obrigatoriamente, né? Existem vinhos que são extremamente longevos, né? Mas, para isso, é preciso que o vinho ele seja produzido de uma forma, ou de castas, ou de regiões, aonde se possa obter essa longevidade. Hoje em dia, você tem vinhos para consumo imediato, né? E tem os chamados vinhos de guarda. Os vinhos de guarda, esses sim, podem ser longevos. Podem ser de 30, 40, 50 anos. Tem vinhos doces, por exemplo, que chegam até mais de 100 anos e podem ser degustados realmente como o néctar dos deuses. Como o néctar dos deuses. Doutor Elmano Marques, o programa Ponto de Vista é bacana demais. Contudo, é curtinho. São só 30 minutos. Infelizmente, o diretor já mostrou que o reloginho já está quase chegando. Eu queria fazer uma pergunta para você responder bem rapidinho, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador, nossa telespectadora vai gostar de saber. O que diferencia vinho que tem rolha do vinho que é tampado com aquela tampa de metal? Uma coisa nova, inclusive. Eu não sei por que aconteceu. Há diferença entre esses dois vinhos? Normalmente, sim. O vinho que utiliza a Screw Caps, que é como eles chamam, esse vinho com tampa de metal, são vinhos para consumo mais rápido. São vinhos para serem bebidos no ano da produção ou, no máximo, 2 ou 3 anos depois. Já o vinho que utiliza uma rolha de qualidade é um vinho que se espera que ele venha evoluir na garrafa. Então, é um vinho que vai demorar mais tempo aguardando o amadurecimento para ser consumido mais adiante. É por isso que, nesse caso, se pode afirmar que vinho, quanto mais velho, melhor. Doutor Elmano, renovo os agradecimentos. Foi realmente uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui conversando sobre isso e você esclarecendo para o telespectador e para a telespectadora duas coisas que fazem parte da sua vida, que é a pneumologia e agora o vinho. Agora, eu conversando com você, estou olhando para você e vi como seus olhinhos brilharam ao falar sobre vinho. Muito obrigado por essa aula que você deu. Eu que agradeço. E a você, meu amigo, minha amiga, renovo os agradecimentos pela sua audiência, com a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.
Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.